Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. Então, retornando aqui, né? Nós falávamos sobre aquela analogia maravilhosa do Swamiji a respeito da poltrona, a cadeira de papelão, né? E o modo em qual a gente repetidamente, como um padrão de vida, a gente acaba se ferindo de novo, né? Sentando, nos apoiando nas coisas, nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias, e aí a gente acaba caindo, né? Sofrendo aquelas quedas, muitas delas traumáticas, e algumas pessoas aprendem rapidamente, outras pessoas levam mais tempo, depende da capacidade discriminativa de cada um de nós, né, que determina a nossa maturidade. Isso depende também de um processo de punha, né, de méritos kármicos, méritos espirituais, que propiciam, né, o desenvolvimento deste tipo de personalidade mais satívica, né? Isso vem de nascimentos, depois de outros nascimentos e muitos nascimentos, o indivíduo vai desenvolvendo essa discriminação. Então, a capacidade para quem chegou agora, qual é a página que nós estamos, Marcelo? 18. A capacidade discriminativa de antecipar a dor e o sofrimento é um instrumento, né? Um elemento positivo, né? Então, a pessoa mais discriminativa, ela não precisa de repetir indefinidamente o mesmo equívoco, o mesmo erro e sofrer, né? Ela sabe projetar, fala, por aí não, vai dar encrenca, né? Vai dar dor, né? Então, ela vai desenvolvendo essa capacidade de evitar conflitos kármicos, de mais dor, de mais trauma, de mais dificuldade, porque isso vai atolando a pessoa no samsara, né? Então, aqui o Swami ele apresenta o exemplo de Arjuna, dizendo: o Arjuna ele imaginou a morte de Bhishma e Drona, né? Ele projetou, antecipou a morte imaginária de Bhishma. Ele não experimentou a morte de Bhishma e Drona, que são pessoas que eram muito queridas a ele. Ele não experimentou, mas a natureza humana é tal que até mesmo a imaginação, a antecipação pode causar muito dor, muita dor. Então, o samsara uma condição psicológica na qual o indivíduo sofre muitas dores e a maioria dessas dores são imaginárias. A maioria dessas dores são imaginárias, entendeu? Porque a gente antecipa, a gente imagina. O nosso desejo e o nosso medo, né, faz de modo que a gente fique sempre viajando, né, antecipando e esperando, sonhando, né, desejando, né, temendo. Então, todo esse movimento mental, ele causa o sofrimento psicológico humano, que é quase que sempre imaginário. A morte real de Bhishma e Drona não ocorreu, mas Arjuna estava lá, deprimido, sentado no campo de batalha, temendo que no dia seguinte ambos estariam mortos, né? Ele imaginou tudo isso. E então ele pensou: eu preciso de ajuda do Senhor, né? E ele sabia que Krishna era mais, muito mais do que simplesmente um amigo, ele era muito mais do que simplesmente uma pessoa, um instrutor para ele, né? Ele era muito mais, né? Ele era o Senhor, né? E Krishna se revela gradativamente, mas certamente a Arjuna como realmente, né, o Senhor. Eu sou o Saguna Senhor, eu sou o Nirguna Senhor, como você queira, como você possa me conceber, mas fundamentalmente eu sou de natureza idêntica com a sua. E eu estou aqui para ensinar a você, Arjuna, e ensinar a toda a humanidade através de você. Então, Arjuna, sendo uma pessoa mais satívica, mais discriminativa, ele se volta pedindo ajuda ao Krishna Guru. E aí o senhor me diz assim, às vezes nós precisamos de alguma experiência deste tipo. Você está totalmente, né, desolado, né, desamparado para
para termos realmente a discriminação de que a gente precisa se voltar para o caminho espiritual, como revelado nos Vedas, né? A gente precisa de alguma experiência muito dolorosa, muito traumática, muitas vezes, para que a gente realmente abandone o investimento que nós temos no samsara, né? No mundo de Maya. Se você for muito inteligente, você não precisa sofrer traumas muito extremos para você se voltar para o Senhor, se voltar para as Escrituras, né? E buscar a compreensão da natureza de Deus, até que você compreenda que a natureza de Deus é idêntica à sua própria natureza, e é a natureza infinitamente não limitada. Então, este é o processo que um indivíduo mais satívico, devido a méritos kármicos, ele pode passar, né? Economizando, né, muito tempo, energia e muito trauma e muito sofrimento. Então, tendo conhecido que eu, o Senhor, sem causa, que causa, sem fazer nada, este universo perecível, eu sou de natureza imperecível, e minha declaração final é de que a minha natureza imperecível é idêntica à sua natureza imperecível, Arjuna. Somente indivíduos como você se voltam para mim e me adoram. E como ocorre tudo isso? Isso ocorre através de uma semente de conhecimento que, ao longo de muita contemplação, vai removendo as distrações, vai purificando a mente até que este entendimento se torne claro, firmemente, sempre presente, né? Então, os indivíduos podem viver, devem viver a vida, né? A vida lá no mundo do samsara, né? Mas não como atitude de um samsari, né? Ele passa pela vida como estudante, como infante, como estudante, como chefe de família. Ele vai passando por todos esses ashramas, né? E isso é muito bem apresentado na cultura védica, né? Lindamente apresentada, né? Essa estrutura dos ashramas, né? Então, tudo é considerado um ashrama. Aqui o Swami diz assim, tudo, a beleza dessa cultura védica nossa é que até mesmo a vida de casado, provedor, chefe de família, né? Até isso é considerado um ashrama. Por quê? Porque a vida é uma escola, qualquer que seja o estágio de nossa vida, né? Da nossa encarnação, qualquer que seja o estágio, é sempre uma escola que nos propicia a possibilidade de grande conhecimento e elevação espiritual. Então, todas essas quatro passagens, né, da vida humana, segundo essa estrutura védica dos ashramas, né, ela é visto como um templo sagrado no qual nós podemos obter sabedoria espiritual e crescimento espiritual. Um templo sagrado, né? Então, a vida de casado também é considerado um templo, uma oportunidade, um ashrama. Então, todos os quatro estágios são o que? São possibilidades, né, de eu, devido a diversas circunstâncias, inclusive méritos kármicos, de eu me desenvolver e me elevar espiritualmente. Não pense que o ashram é simplesmente ficar lá no ashram, no gurukula, na presença do guru, meditando, estudando as escrituras todo dia. Não. Em nossa tradição, existem quatro ashrams, porque a vida por si é um templo, uma escola que nos permite este crescimento espiritual. Até mesmo a vida de casado serve para quê? Para a purificação da mente, observação do Dharma através daquela interação, né, com o seu companheiro, companheira mais íntima, né, que é o relacionamento mais difícil que existe. Aquela interação, ela nos dá a oportunidade de mais desenvolvimento, mais purificação, de mais desenvolvimento daquilo que é próximo de ser um amor incondicional, né, e respeito total pelo outro. Então, existem potenciais enormes que a gente transcenda as nossas impurezas e ignorâncias através de qualquer um desses estágios de nossas vidas, né?
Então, ele diz aqui que a segurança que nós buscamos, artha, é incidental, né? Kama, o desejo por satisfação sensorial, diversão, entretenimento, também é incidental. Dharma e moksha são os objetivos principais, né? Então, as quatro buscas humanas, né? Artha, Kama, Dharma, Moksha. Todo ser humano vive movido pelos desejos, pelo Artha e Kama, mas nenhum desses desejos, nenhum desses objetos, nenhum desses ganhos irá realmente, né, resolver a problemática humana, né? Nós precisamos nos movermos para o Dharma, a busca pelo Dharma, melhoramento, purificação, refinamento, né, que é obtido através da observação do Dharma, compreensão do Dharma, compreensão do relacionamento entre você e o campo da interação e suas leis. Então, a busca por essa compreensão do Dharma e a busca pela sua natureza ilimitada, que é a sua natureza moksha, são os objetivos principais, né, desta jornada da alma individual encarnada, de tempo em tempo, voltando aqui para desenvolver através desses quatro ashramas, né, a purificação, o refinamento necessário para se libertar do samsara. Então, o Dharma é visto como uma retidão, uma observação daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é de benefício de todos, né? O Dharma é um objetivo mais imediato. E o objetivo menos imediato, mas final, é simplesmente moksha. Mas você não consegue obter moksha sem passar pelo Dharma, né? Então, quais são os meus objetivos? Tem artha, kama, segurança e prazeres da vida, né? Prazeres sensoriais. Tudo bem, isso também é válido, né? Isso também é válido. Mas são incidentais. Aqueles valores realmente mais definitivos, mais reais, é Dharma Moksha. Dharma é mais fácil, é um objetivo mais imediato, né? E você não consegue chegar ao seu objetivo, que é Moksha, que é a libertação, né? Que só é possível através de uma compreensão profunda de sua natureza, que é infinita e ilimitada e totalmente livre das suas experiências humanas. Você consegue somente chegar ao moksha, esse sentimento, sensação de libertação, né, do mundo, das experiências que esse mundo te propicia, através do Dharma. Você não consegue pular o Dharma. Tem uma montanha de gente por aí que não observa o Dharma e que se propõe como gurus, entendeu? Como professores do caminho direto, disso e daquilo, né? Mas não, você tem que passar pelo Dharma. Moksha é o objetivo final. Artha, Kama são cumpridos incidentalmente e eles precisam ser cumpridos observando o Dharma. O Dharma não tem nada de diferente do que Artha, Kama, buscados, procurados, né? Sempre mantendo a observação do Dharma. Não é uma coisa independente. É o buscar arte e karma seguindo as leis, princípios e regras do jogo, que é a observação da estrutura do Dharma, né? Então, vocês, aqueles como Arjuna, aqueles como vocês, nós do Vedanta Brasil, jamais nos esquecemos disso. Qual é o propósito? Qual é o meu objetivo final? E minha mente se torna tão firme, tão claramente, né, nesta convicção, o entendimento é claro, é firme, um foco, né, já não é mais sujeito a esquecimento. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é simplesmente moksha, somente moksha, mesmo sabendo que eu tenho que passar por este mundo fazendo ações, cumprindo os meus papéis, mas tudo aquilo que eu obtenho em termos de seguranças relativas e prazeres sensoriais, eles precisam, todos eles, estarem harmonizados, conformados com o Dharma, porque somente então eu vou desenvolver as qualificações necessárias para a busca de moksha, que só é possível através do Shravana, Manana e Nididhyasana dos Upanishads.
Então, esta é uma capacidade que é referida aqui em sânscrito como devoção sem desvios, uma devoção sem distração. Em todos os sentidos, Arjuna e vocês, né, do Vedanta, nós do Vedanta, nós buscamos este Nirguna Atma como única segurança, como única fonte de satisfação, de paz, de alegria, que é a natureza de tudo e de todos, infinitamente não limitada. Verso 14, Krishna continua nesta mesma batida, ele diz, louvando-me constantemente, esforçando-se com uma determinação firme e rendendo-se a mim com devoção, vocês permanecem sempre firmes no caminho da adoração da natureza de Nirguna Atma de Deus, que é idêntica à sua natureza Nirguna Atma, como Jiva Atma. Né? Então, tudo isso. Por que é tão importante que nós nos voltemos para o Criador? Por que todo esse papo de Deus, 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 Deus? Porque o indivíduo sem associação com esse princípio Deus, ele invariavelmente ele se torna arrogante, ele se torna um ateísta, ele não inclui o Criador, né? Ele pensa, não, não existe Criador, eu sou um subproduto da matéria, e eu ouvi dizer que existe a iluminação, eu imagino que seja um grande status, e eu simplesmente, através de um esforço aqui, esforço ali, eu quero obter este título, esse diploma de moksha, né? E assim eu me torno uma, uma entidade de grande, grande status, né? Não, a pessoa precisa compreender a natureza saguna Deus e através da compreensão desse relacionamento entre eu, o Jiva, né, e o Criador, esse Saguna Deus, né, eu observo as leis, princípios que estruturam esse campo de interação e me conformo, me harmonizo com essas leis, e aí, neste campo de interação, eu vou crescendo, desenvolvendo não somente o intelecto, mas uma atitude positiva de gratidão, de reverência pela oportunidade, gratidão pela oportunidade. Tudo isso é parte deste processo de purificação da alma individual, né? Eu vou fazendo tudo isso com uma determinação firme e me rendendo a este processo devocional para com o Criador. A devoção, ela existe também na não dualidade, mas ela é mais palpável, tangível, na devoção para com a natureza de Saguna Brahman, né? Você se volta para o Criador agradecendo a oportunidade deste nascimento, nessas circunstâncias, em contato com as escrituras védicas, em contato com um professor honesto e competente, de tal modo que eu possa crescer, desenvolver, purificar, refinar, até que eu desenvolva um outro tipo de devoção que é quase que insubstancial, tá? Porque você vai se tornar devoto, mas é uma devoção não dual, porque existe somente um ser, o ser é o Atma, é de natureza nirguna, não importa se eu o encontre no mundo Jagata, no Jiva Atma ou no Paramatma, existe somente o Atma é a minha natureza intrínseca. Como é que você vai ser devoto daquilo que é a sua real natureza intrínseca, né? A devoção quase sempre, de modo que ela seja mais tangível, ela requer uma dualidade, devoto e objeto de devoção. Quando a devoção é para consigo mesmo, ela ainda assim pode ser dita uma devoção não dual, embora esta devoção ela seja mais facilmente compreendida no âmbito da dualidade. Portanto, você se esforçando com uma determinação firme, uma clareza de intenção, você continua desenvolvendo este sentimento extremamente elevado, né? Esta emoção muito refinada que se chama devoção, né? Emoção mundana, devoção para com algo. Devoção é um sentimento muito sublime,
purifica o corpo-mente e você vai se entregando neste processo, sempre firme nesta adoração, né, na natureza de Deus, até que eu compreenda que a natureza de Deus é idêntica à minha própria natureza. Ainda assim, eu permaneço grato ao Saguna Deus, porque foi ele que apontou para mim o caminho da minha natureza Nirguna Atma, como idêntica à natureza de Nirguna Deus. Tá? Então, como elas perseguem este objetivo de Ishvara, é apontado aqui. Elas permanecem firmes nessa determinação, nesta convicção, clareza, né, a respeito de objetivo, né, de propósito. Qual é a resolução, né? Eu quero moksha, eu quero dharma, eu quero me purificar e me elevar espiritualmente, né? Então, elas se tornam mumukshutvas, né? Um desejo intenso, ardente por esta compreensão de minha natureza livre e independente de tudo, como Atma Nirguna. Isso é chamado de quê? Firme resolução. Esse é chamado um desejo espiritual que ele é impossível de ser retido, detido, obstruído, tá? Quando esse desejo é muito forte, ele arrasta todos os obstáculos, ele arrasta as impurezas. Não existe nada mais potente do que mumukshudha. Mumukshudha é um desejo tão forte, tão ardente por reconhecer esta verdade última, né? Que mesmo que algumas impurezas nossas ainda estejam obstaculizando, este desejo, ele varre tudo, varre tudo. Eu digo isso por experiência própria. O maior purificador que existe, né, é o mumukshutva. O desejo é a qualificação mais elevada que tem, porque quando ela é grande, ela vai limpando as impurezas, porque é como uma enchente, uma alavante, um alavante, né? Essa firme resolução, mumukshvata, e mesmo se tornarmos uma decisão firme, muitas vezes esta resolução ela fica titubeando, né? Ela funciona por alguns dias, aí a gente dá 2 passos para frente, 2 passos para trás, e quando a gente vê, a gente pensa, eu não me estou movendo, né? Mas é assim mesmo. No início é assim mesmo. E você simplesmente permanece firme na sua resolução. Não, eu estou neste mundo, eu nasci para completar a jornada desta alma individual, eu quero Dharma como um meio para chegar a moksha. Este é o objetivo, este é o meu propósito, eu jamais abro mão desta clareza de intenção. É importante que nós nos lembremos de novo deste propósito. É por isso, praticamente, que nós nos encontramos, né, nas nossas aulas, no fim de semana, para que nós possamos, de novo, nos lembrarmos e reafirmarmos nossas resoluções de que o propósito da minha vida é moksha, e eu estou aqui para isso, né? E eu sei que não basta desejar, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que fazer o meu dever de casa, eu tenho que simplesmente buscar esta compreensão final, né? Através do meu esforço de Shravana, Manana e Nididhyasana. As práticas são as mais diversas, né? A minha determinação e resolução é uma e a mesma, né? O meu estou aqui para moksha. E eu busco isso sempre, sempre, sempre louvando a Deus constantemente. Eu jamais me esqueço de Deus. Ah, não, eu estou interessado no Atma, não estou interessado em Ishvara Atma ou Brahmanatma, eu estou interessado no meu Atma. Olha, cuidado, cuidado com essa história de jogar Deus, né? Rejeitar Deus, tá? Não existe criação sem um Criador. Você precisa compreender esta criação, compreender que esta criação é uma projeção aparente, sim, né? Mas você precisa compreender o modo qual se relacionar com esta criadora aparente,
de modo que você seja orientado, né, na direção do Criador real, que é Nirguna, que é livre de atributos, que é idêntico à sua natureza. Tudo isso vem das escrituras. As escrituras, elas foram reveladas para os jivas humanos, não dos jivas humanos. Elas foram a gratidão que nós precisamos ter por Ishvara, por Brahman, como queiramos, de lançar essas escrituras, né, e nos conduzir neste caminho de moksha, né, não pode ser abandonado, não pode ser esquecido, né? Portanto, louvando, agradecendo a Deus constantemente, lembrando, pedindo força a Deus para que eu permaneça muito determinado neste meu objetivo, que é moksha, né? Isso é algo que é muito frequentemente referido como satsanga. Então, quando a gente faz as nossas aulas aqui, a gente está fazendo o que é um satsanga. O que é o satsanga, né? É simplesmente sat, é a realidade, a verdade, né? A natureza nirguna do Senhor, a sua real natureza, sati, aquilo que existe em todos os tempos, em todos os momentos, sem jamais se modificar, né? Que é a consciência e existência de natureza infinita, na qual todas as projeções de todos os namarupas é sobreposta, são sobrepostos. Então, este sat, esta realidade, invariavelmente requer o sangha. O que é o sangha? O sangha é um grupo de pessoas associadas a este propósito final do nascimento, do processo de encarnação humana. Qual é o propósito final? Sati, a realidade. Eu quero saber a verdade, eu quero saber o que eu sou, né? Eu quero conhecer a natureza de Deus, a natureza deste mundo, deste universo. Eu quero este conhecimento que realmente ponha fim a esta sede por mais e mais conhecimento, né? E para isso eu preciso de sangha. Sangha significa associação, associação com a realidade. A associação com a realidade é associação com as escrituras, associação com o guru e associação com outros indivíduos que buscam esta associação com a realidade. Então, Sangha é associação com as escrituras, associação com o guru, que revela essas escrituras, que passa adiante essas escrituras, que expõe essas escrituras, e associação com pessoas que estão também comprometidas com o propósito final do nascimento humano. Né? É importante a gente compreender, porque muitas vezes nós permanecemos ainda um pouco aganchados, né, com pessoas absolutamente sansáricas, ou sansaris, né, que não têm nenhum realmente interesse, né, em moksha. Muitas vezes eles se sentem espirituais, mas é simplesmente materialismo espiritual, né, joguinhos espirituais. O ego está ali sempre, né, fantasiado de buscador espiritual. Então, esses indivíduos, né, muitas vezes nós permanecemos associados com tais indivíduos, por quê? Porque a gente não sabe viver por nós mesmos, com nós mesmos, sem estar apoiado em outras pessoas, né? Então, na medida do possível, que nós nos associemos com pessoas comprometidas com a busca pela realidade, né? Com outras pessoas que são mumukshus também, pessoas que realmente querem. Ah, mas é muito difícil encontrar pessoas interessadas neste moksha, nesta libertação que depende da compreensão da sua própria natureza. As pessoas não estão, elas estão interessadas em compreender, entender, experimentar matéria e energia. Eu não encontro em outros mumukshus. Como é que eu vou fazer isso? Você encontra, pelo menos virtualmente você encontra. E existe aquele ditado que diz, muitas vezes é melhor só do que mal acompanhados, né? E por quê? E por quê? Aqui ele diz, porque muitas vezes as suas associações, os seus amigos irão influenciar a sua personalidade. Lógico, nós somos frutos do nosso meio ambiente.
né? As nossas associações vão desenvolver a nossa personalidade, os nossos desejos, tem uma influência enorme. Então, as nossas associações, amigos, irão influenciar e determinar a minha personalidade. Então, se eu me associo com pessoas voltadas para o dinheiro, o ganho, né? Então, eu vou acabar desenvolvendo um pouco daquela tendência, daquela vassana, né? E vou começar também, por um motivo ou outro, né? Até para que eu possa pertencer àquele grupo de pessoas interessadas em dinheiro, eu vou comprometendo o valor mais elevado, que é o propósito da minha vida, né? E eu vou sendo influenciado pela ignorância, associação com sattva, associação com os sábios, associação com as escrituras, né? Se eu me associo com pessoas fundamentalmente rajásicas e tamásicas, eu, de modo indiscutível, vou ser também contaminado, influenciado por aquelas tendências rajásicas e tamásicas, portanto, associação com sattva guna, né? Portanto, praticando a associação com os mais sábios em todos os sentidos, elas lembrarão sempre mais de mim, Arjuna, lembrarão sempre mais da minha natureza nirguna. Elas vão acabar o quê? Falando constantemente sobre minha natureza nirguna. Elas vão estar tendenciosamente querendo falar sobre isso com as pessoas ao seu redor, mas ninguém está interessado, professor. Mas fale com você mesmo, fale no espelho, né? Pense, né? Ou fale alto e procure selecionar os seus amigos de melhor modo possível. Escolha os seus amigos de modo mais sábio, né? Falando de mim, pensando em mim, lendo sobre mim, discutindo sobre mim, elas vão se esforçando e vão crescendo, vão desenvolvendo, né? Por isso que na nossa cultura é sempre recomendável que qualquer pessoa, né, se ela sentir um impulso, que ela compartilhe esses ensinamentos, porque é uma sadhana muito bacana também, Marinéia, entendeu? Se você quiser começar a dar satisfação para o seu marido, mesmo que ele não entenda nada, é uma sadhana boa para você, porque você vai elaborando e você vai vendo, verificando, né, a- aquilo que já é mais claro e menos claro para você, entendeu? Então, fale sobre isso, né? Eu lembro do Papaji que dizia: pare de falar sobre essas bobagens do mundo, entendeu? Fale sobre isso, fale sobre Brahman, fale sobre Deus, né? Fale sobre o Atma, o ser, o self, né? E leia os livros sobre esse Atma, sobre esse ser, né? Ilimitado, né? E pense nisso, né? E fale sobre isso, né? Discuta sobre isso, viva isso, entendeu? Em vez de ficar sempre preso nas coisas deste mundo que nos amarram ainda mais ao samsara. Aí ele dizia assim: depois de um tempo você tem que parar de falar, pensar, discutir, lembrar, tudo isso. Você tem que ser isso, seja isso. Aí sim você pode ficar silenciosamente, né? Harmoniosamente, bem resolvido na sua natureza eterna, infinitamente não limitada, né? Sem precisar falar disso, mas até que você esteja realmente devidamente estabelecido, lembre disso, fale sobre isso, compartilhe sobre isso, discuta sobre isso e pare de falar de bobagem, pare de jogar a conversa fora, né? Pare de ficar no tititi, tititi, que é a ignorância, né? Que tem o poder, sim, de contaminar um pouco os nossos intelectos, né? Portanto, qual é a parte mais difícil do Vedanta? E aqui ele dá um exemplo das Olimpíadas, que é tão difícil você se qualificar, preparar para vencer algumas medalhas de ouro, de prata numa Olimpíada, né? Aí ele diz que dirá a Olimpíada espiritual. O que é a Olimpíada espiritual? É a busca por moksha, mas para você obter esta compreensão que resolve, né, o drama humano,
você tem que se preparar muito. Aqueles que participam de Olimpíadas, né, esportivas, elas vivem se esforçando o tempo todo para se preparar para uma competição, né? O tempo todo, observando até mesmo aquilo que elas comem, né, o sono, tudo, tudo. Então, a competição, que não é uma competição, mas é um processo, né, que culmina na busca desta medalha de ouro, digamos assim, que é a compreensão final, né, ela requer também muita preparação. O desenvolvimento de quê? De viveka, o desenvolvimento de vairagya, que é desapego, né, a capacidade de disciplinar os órgãos dos sentidos, a mente, etc., mantendo a mente focada nas escrituras que revelam a sua real natureza, né? Então, isso vai permitir a você uma revisão, né, uma reestruturação do seu estilo de vida, de modo que você possa viver em observância do Dharma, né? E com muito mais espaço para as suas sadhanas espirituais, reduzindo as distrações e os tititis que consomem tempo e energia e nos amarram ao samsara, reduzindo essas atividades menos essenciais. Tititi, tudo bem, a gente tem que fazer tanto tititi que seja limitado somente naquilo que é inevitável, né? Mas dentro do possível, quando evitável, evite as atividades que não te elevam espiritualmente. O desenvolvimento também, muito treinamento, titiksha, paciência, tolerância, capacidade de aceitar as dores da vida, né? Sem perder a discriminação, sem dar chilique, sem, né, perder o seu humor, a sua elegância, confiança nas escrituras, né? Confiança em Deus, samadhan, concentração, foco, equanimidade, mumuksha, todos esses aspectos que formam esta lista, né, de qualificações necessárias para a gente entrar nesta Olimpíada de Moksha e ganhar essa medalha de ouro. Então, nada disso é muito fácil, mas tudo isso é muito fácil. É fácil se você estiver preparado, é muito difícil ou impossível se você não estiver preparado, qualificado, né? É fácil, sim, se estivermos qualificados, do mesmo modo que aqueles que vencem medalhas de ouro nas Olimpíadas, eles são altamente qualificados e preparados. Portanto, qual é a parte mais difícil do Vedanta? É o desenvolvimento das qualificações. As qualificações, uma vez desenvolvidas, aí a sadhana final é muito mais fácil. E esse desenvolvimento de qualificações, ela envolve também uma viveka, uma discriminação a respeito dos nossos estilos de vida. De pessoas que querem realmente o crescimento espiritual, mas não conseguem abrir mão de atividades muito rajásicas, como a busca por mais dinheiro, mais prestígio, mais poder, né? Todas essas coisas são conflitantes, são buscas, objetivos conflitantes, né? Então, o desenvolvimento de um estilo de vida compatível com o meu objetivo, o meu propósito final, né, irá facilitar a aquisição dessas qualificações. Então, a preparação, Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana, tudo isso irá preparar o indivíduo. Uma vez nós tenhamos adquirido essa preparação, nós desenvolvemos um senso ético, moral, dármico, né, que faz de mim uma pessoa correta, e aí o desenvolvimento acelera ainda mais. Tudo isso requer um determinado esforço. Por quê? Porque nós vivemos num oceano de muita ignorância, de muitas pessoas confusas, atoladas nesta ignorância, né, que têm o poder de influenciar as pessoas ao seu redor. E não somente isso, nós precisamos de lembrar da atitude do espírito devocional, que é indispensável nesse processo de purificação, rendendo-se a mim com devoção. O seu esforço pessoal não é um esforço suficiente, ele precisa ser permeado por um espírito, uma emoção, um sentimento devocional, que é um grande purificador,
grandíssimo purificador, sem o qual a purificação se torna muito mais difícil. Seu esforço intelectual, seu esforço emocional, produzindo esse espírito de devoção, e depois de tudo isso, nós sabemos que também nós vamos precisar da graça do Senhor. Tudo que eu fizer, todo o meu esforço, desenvolvimento desse espírito devocional, dessa emoção devocional, tudo isso irá facilitar, mas existe tantos outros fatores ocultos, desconhecidos, a totalidade de todos esses fatores também é uma compreensão, um modo da gente compreender Ishvara, Daivan, a totalidade de todos os... mas eu fiz tudo, eu estou fazendo isso, agora eu me tornei um devoto, eu desenvolvi discriminação, vairagya, titiksha, samadhi, tudo, 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 mas ainda assim eu ainda não obtive o moksha, né? O moksha. Existe uma infinidade de fatores que irão corroborar para o seu moksha, né? Que é uma mera simples compreensão, compreensão essa que é além da compreensão meramente intelectual, né? Então, esses obstáculos, eles serão removidos, sim, né? E muitos deles são obstáculos além da nossa até mesmo compreensão. A gente não consegue nem antecipar alguns desses obstáculos, né? Pode ser um meteoro que vai alcançar o nosso planeta e explodir o nosso planeta, né? Então, tantas coisas podem ocorrer, né? São os obstáculos, os pratibandas. Então, a gente tem que sempre invocar o quê? A graça do Senhor, que a graça, que o Senhor possa remover os obstáculos entre eu e a conclusão deste meu processo espiritual. Este é o mumukshu, um desejo pela libertação que integra o fator Deus, Ishvara, e invoca a graça de Ishvara através de suas ações e de sua devoção. Portanto, eles se rendem constantemente a mim. Eu, o Nirguna Krishna, o Nirguna Brahman. Se você se lembra de mim, se você se lembra, o Swami que está falando agora, eu contei numa introdução que eu fiz no 7º capítulo, uma coisa é que nos primeiros 6 capítulos do Gita, o esforço individual é destacado, nos outros 6, a graça de Ishvara é destacada. Então, o Gita é estruturado em 18 capítulos, ele está dizendo aqui que os primeiros 6 capítulos, né, o esforço individual, o exercício do livre-arbítrio do Jiva é destacado neste processo, né? Mas do capítulo 7 ao capítulo 12, ele destaca uma importância maior à graça de Ishvara. E como nós sabemos, a graça de Ishvara não é acidental, né? Não é incidental ou acidental. Ela requer as nossas ações devidas e apropriadas com o espírito apropriado, que inclui, né, o invocar a graça de Deus. Portanto, esse esforço individual é importante. A graça também é importante, somente quando ambos estão de mão dadas, o meu esforço espiritual, o meu esforço pessoal e a graça de Ishvara, a graça de Deus, podemos ter sucesso, tá? Porque eu compreendi que os resultados estão além do meu controle. Eu posso fazer tudo perfeitamente bem, seguindo o protocolo, seguindo o script, né? A cartilha dos Vedas, mas ainda assim, talvez eu tenha que esperar algumas outras encarnações ou alguns outros, né, momentos para me libertar deste desejo, né? O último desejo, o desejo pela libertação do samsara, né? Aí ele fala sobre o Patyaya Pratibodhitam. O Gita começa sempre com este chanting, esta invocação, né? Essa recitação em alguns dos versículos, né?
esforçando-se. Na segunda linha, o papel do livre-arbítrio, e na terceira linha, a graça do Senhor. Então, parece que tem um mantra que fala sobre esses três princípios, né? Na primeira linha, o meu esforço pessoal; na segunda linha, o exercício do livre-arbítrio, né, em observação do Dharma; e no terceiro, a graça do Senhor. Deve ser lindo este mantra. Então, o livre-arbítrio é importante. Qual será mais importante? O exercício do meu livre-arbítrio, meu esforço pessoal, ou a graça do Senhor é importante? Então, o Swami sempre diz, e nós concordamos, ambos são igualmente importantes. Se você descartar o livre-arbítrio, você é uma pessoa fatalista, e Ishvara vai ficar olhando para você: ó, eu estou aqui esperando para te graciar, te dar a sua graça, mas você não está fazendo por onde? Você não está exercendo exercitando o seu livre-arbítrio adequadamente, de modo que eu posso te retornar a minha graça, né? Você se torna uma pessoa tamásica, paralisada, fatalista, né? Por outro lado, se você é uma pessoa muito dinâmica que compreende o exercício do livre-arbítrio, e você é uma pessoa com vasanas espirituais, você quer iluminação, você quer moksha, você quer o autoconhecimento, como você queira, né, referir, mas você está esquecendo de que existe Daivan, que é a totalidade dos fatores que corroboram neste processo de causa e efeito. A minha causa eu vejo aqui, que é o meu esforço pessoal; o efeito é a minha libertação. Eu não estou obtendo a libertação. Isso talvez seja porque eu simplesmente descartei a graça de Ishvara, que é representada nesse contexto como a totalidade de todos os fatores que corroboram para o meu parábada de momento a momento. Se você descarta, rejeita a graça do Senhor, você é uma pessoa materialista. Ah, mas eu sou espiritual. Materialista, espiritualmente materialista, espiritualmente arrogante. Se você disser que não é arrogância, livre-arbítrio. Se você disser que não é fatalismo, né? Se você diz que não, 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 eu não faço nada porque tudo depende da graça do Senhor, você é uma pessoa fatalista. Se você diz que não, eu não conto com a graça do Senhor porque eu conto com o meu esforço, o meu exercício inteligente do livre-arbítrio, você é uma pessoa arrogante. Nós não deveríamos cair em nenhum desses dois extremos, nem sermos fatalistas, nem arrogantes. Devemos saber que o nosso esforço é tão importante quanto a graça de Ishvara, né? Ter esta abordagem absolutamente bem equilibrada. Portanto, sempre bem estabelecido nesta yoga, você vive uma vida disciplinada, com a lembrança sempre presente da destinação final, do propósito final, um compromisso que você tem para consigo, né? Nada disso é esquecido. Isso influencia a sua personalidade de modo tal que o seu desejo, o seu mumukshu, irá crescer, 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 e qualquer carência de outras qualificações são arrastadas, lavadas, limpas, né? São varridas, né? Removidas. Você desenvolve uma vassana, um desejo tão grande que você se torna obcecado por isso, obcecado pela sua natureza, Nirguna Brahman. Aí, de novo, ele traz o paralelo das Olimpíadas, né, nas quais as pessoas precisam de muita disciplina, muita preparação, e somente aqueles que se preparam muito bem vencem realmente as medalhas de ouro. Aí ele fala assim: todos trabalham em todos os níveis de preparação, no Anamaya, no físico; Pranamaya, no energético; Manomaya, no mental; no Vijnanamaya, no cognitivo intelectual; até mesmo no Anandamaya, na bem-aventurança, né, fazendo de modo a dormir bem toda noite. Em todos os níveis as pessoas precisam se preparar.
Existe somente um foco, a minha medalha de ouro, a minha medalha de ouro, a minha medalha de ouro, que no nosso caso é libertação, liberação, liberação, moksha, moksha, moksha. Este é o desejo intenso que é realmente como é que se diz? Não obstruível, impossível de ser obstruído, e inobstra, que não conhece obstruções. Ok. Portanto, esteja sempre estabelecido no yoga. Os meus devotos me adoram, eles me buscam, me perseguem, né? Adorando através do yajna, né? Que é o Yin Yoga, é uma atitude. O yajna é uma atitude que envolve, né? O caminho do conhecimento. Alguns outros pensam em mim, eles me adoram de muitas maneiras tão diferentes de si mesmo, tão idênticos comigo, consigo mesmo, ou como multifacetado. Então, esse aqui é o verso final da aula de hoje. Eu não vou entrar muito nele, que já está tarde, mas é um verso bacana no qual ele faz um apontamento do fato de que este Yana Yoga, as pessoas compreendem como a yoga do conhecimento, da compreensão, da contemplação. Mas no âmbito do Vedanta, que é uma escola religiosa e espiritual, este conhecimento ele precisa ser permeado com uma certa atitude de devoção, né? Então, esse Yana Yajna, adorando, né, este caminho, né, as pessoas pensam em mim. Eles me adoram de muitas maneiras, né? Então, eles podem me adorar me vendo como divindades ou deidades as mais diversas, eles se veem diferente de mim e eles projetam essas deidades, né, em mim. E tudo bem, eles têm esta atitude devocional para comigo, né? E eles pensam em mim, isso é muito positivo. Eles me veem ainda, né, com diversos atributos representados por uma infinidade de divindades ou deidades, né? Eles me veem também como idênticos consigo mesmos ou como multifacetado, tá? Então, aqui, muito provavelmente, ele vai abordar a questão do Bhakta, do devoto, né? Que vê Deus como divindades distintas, né? Que vê Deus como o universo, né? É manifesto com uma infinidade de todos os seres e coisas inertes, né? E aqueles que veem Deus como se consigo mesmo, em sua própria natureza, ou na sua própria essência, tá? E a gente vai elaborar esse verso amanhã, na nossa aula de amanhã. Okidoki. Alguma coisa a mais? Alguma colocação? Alguma reclamação? Alguma questão? Alguma resposta? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.